E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Vamos lá. 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13. Olha como Deus é detalhista. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. E curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros, diga comigo, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Olha que coisa incrível, né? Porque ele sabia do poder que havia na vida de Eliseu como homem de Deus, da unção. Ele era como os carros e os cavaleiros do exército de Israel. Quer dizer, como Israel necessitava de um poderoso exército, Eliseu era mais do que eles, do que o exército de Israel, porque a unção de Deus estava sobre a vida dele. O que ele declarava era o que acontecia. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim o fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, disse ao rei de Israel, quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez e Eliseu declarou. Diga comigo, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Repita em voz alta, por favor. Diga: você destruirá totalmente os arameus em Afeque, porque ferirás os sírios em Afecá, até, diga comigo, os consumir. Olha aqui, presta atenção no que eu vou dizer para você e tenta manter o teu espírito aqui com muita lucidez, porque lembre-se que nós sempre falamos que as histórias se repetem, tá? Sempre, só muda os personagens. As histórias estão aí se repetindo no dia a dia hoje, só muda realmente os personagens. Quando você estuda essa história, Jeoás era o 12º rei de Israel. Quando você estuda a história, você vê que tem um passado de guerra contra o rei da Síria, mais ou menos assim. Há momentos que vence a Síria, daqui a pouco a Síria, o rei da Síria se levanta, se fortalece e vence Israel. Israel busca Deus, se fortalece, consegue vencer o rei da Síria. Aí vem a Síria e vence Israel. É um vai e vem. Diga essa palavra comigo. É um vai e vem. Há momentos que vence, há momentos que está perdendo. Há momentos que vence, há momentos que está perdendo. Há momentos que vence, há momentos que está perdendo. Há momentos que vem, há momentos que agora parece que vai vencer definitivamente. Daqui a pouco está perdendo de novo. O propósito aqui era definir de uma vez por todas. Até as palavras deixam muito claro isso. Você destruirá totalmente. É para eliminar. É para exterminar.
A última palavra ali embaixo, até os consumir, eliminar, consumir totalmente. O homem de Deus, dirigido pelo Espírito de Deus, deu a direção. Abra a janela que dá para o leste e atire a flecha. Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Olha o poder da declaração. Olha o poder da declaração. Esta é a flecha da vitória. Foi feita uma declaração. Mas como sempre, eu quero dizer a você, e gosto de falar sobre isso, porque eu fui uma das pessoas que ouviu muito isso na vida, e não gosto muito da expressão, não gosto de verdade, talvez por questões pessoais não gosto, lembra? Até que você, gosto dela, gosto, não vou dizer que não gosto, mas no meio evangélico, no meio cristão, isso já está banalizado, né? É muito comum a gente escutar aquela frase assim, Deus tem um grande propósito na sua vida. Verdade, está tudo certo, isso é verdadeiro, é real, é verdadeiro. Mas nós precisamos aprender a entender que Deus pode realmente ter um grande propósito na sua vida, na minha vida. Mas Deus só pode cumprir esse propósito quando nós realmente seguimos na direção que Deus tem nos dado. Quando nós nos colocamos no caminho do Senhor de verdade. Senão Ele não pode, nós alteramos o destino. Deus tinha um grande propósito quando tirou todo Israel do Egito. Era colocá-los na terra prometida, mas a maioria não entrou. Deus tem um grande propósito quando levantou Saul como rei. Era para que ele fosse o rei, o primeiro rei de Israel, mas Deus não pôde cumprir com esse propósito, cumpriu empates. Ele alterou o destino dele pela desobediência, por fazer do jeito dele e não do jeito de Deus, por fazer obedecer somente por um período e não obedecer realmente como precisava ser. E assim por diante, eu poderia seguir com inúmeros exemplos. E aqui está um exemplo disto. Olha a leitura, pode passar? Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas, diga comigo, em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão, né? Era mais um ato de fé, era mais uma atitude de fé que ele teria, que parece que esse tipo de atitude parece como, por exemplo, a gente fala, né, acerca do jejum, a gente às vezes fala acerca de um propósito, né? A gente não entende as coisas de Deus, o trabalhar de Deus. Talvez passou pela cabeça dele, como passa por muitos. Eu penso que, o que isso tem a ver? Se Deus quer dar vitória, vai dar vitória. Se Deus quer dar vitória, vai dar lá no campo de batalha. Se Deus quiser me honrar, Ele vai me honrar no campo de batalha. Não, é mais do que isso. É muito mais do que isso. Por isso que nós precisamos estar atentos aos detalhes que Deus fala, porque o detalhe, você pode desprezar, mas Deus não despreza. A gente pode desprezar, mas Deus não. E aí, ele golpeou o chão 3 vezes, diga comigo, e parou. É aquela velha história, né? Eu faço o quanto eu acho que tem que ser. Você vai vencer o quanto você tiver fé para agir em cima dessa fé. Você vai conquistar o quanto você tiver fé para agir em cima dessa fé. E às vezes isso cai dentro daquela situação, eu fiz, já está bom, eu acho que já está bom. O já está bom, olha o que aconteceu aqui. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5, 6, assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Diga comigo, mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Ele estava dizendo assim: olha, você vai vencer, a Síria vai diminuir, mas daqui a pouco ela vai se levantar de novo. Você vai estar vivendo a mesma situação novamente. Você está passando a mesma situação novamente. Esse é o problema. Sabe aquela frase que a gente diz: cuidado, meu querido, não pense porque você atirou a pedra e o gigante caiu, se você não for lá e cortar a cabeça dele, ele vai se levantar e vai se levantar mais forte.
Ou você corta a cabeça dele de uma vez por todas, ou você vai e faz por completo, ou ele se levanta. Por isso, existem problemas que vão e vêm, a pessoa nunca sai dele. Ela vive tempo de paz, daqui a pouco está vivendo a mesma situação. Ela parece que agora ela vai, ela tem um momento, alguns resultados, daqui a pouco está voltando novamente a viver tudo novamente. Isso é reflexo do quê? Reflexo de, talvez, a palavra... Diga comigo, conformismo. Está bom. Já está bom como está. Todas as vezes que a gente achar que está bom, você vai parar de agir a sua fé, você vai parar de crescer, você vai parar de evoluir, e você vai começar a retroceder. Porque não tem estagnação. Ou a gente está indo, ou a gente está voltando. Todas as vezes. E nós precisamos cuidado, porque, falando espiritualmente... O homem de Deus ficou irado e disse, você deveria ter copiado o chão 5, 6 vezes assim. Meu Deus, nós falamos a semana passada, né? Deus disse a Moisés, vai lá e fala com a rocha. Moisés vai diante do povo, temeu alguma coisa, foi lá e bateu na rocha. Diga comigo, a água saiu. Saiu, ele fez e saiu. Só que sabe o que o Senhor fez? Ele disse, você deveria ter me honrado diante do povo. Eu falei com você. Sabe de uma coisa? Você não entra agora. Porque você ignorou o que eu disse. Nós precisamos estar atentos porque nós podemos alterar o nosso destino. Nós podemos alterar realmente, não vivermos toda a grandeza, toda a glória, toda a plenitude que Deus tem para nós, por algo chamado conformismo. Existem os inconformados, que são gratos a Deus pelo que Deus tem feito, mas eu sei que Deus tem muito mais. Eu sou grato a Deus por tudo que Deus tem realizado, mas eu sei que Deus tem muito mais, e nós vamos mostrar isso na sequência. Pode passar? Jeoás, filho de Jeocás, conquistou de Ben-Adab, filho de Azael, as cidades que em combate Azael havia tomado de seu pai Jeocás. 3 vezes o venceu. Diga comigo, 3 vezes o venceu. E assim reconquistou aquelas cidades israelitas. 3 vezes venceu, como exatamente o homem de Deus. A gente vence o quanto usamos a fé. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Eu disse outro dia, eu disse assim, aliás, Deus vem falando isso conosco continuamente. É muito fácil você se conformar com o que não era para você se conformar. É muito fácil você aceitar uma situação, seja por conformismo, por passividade ou inércia. É muito fácil a pessoa se acostumar e dizer assim, eu não aceito essa situação, mas não faz nada para mudar. Não faz. De palavras eu não aceito, todo mundo sabe falar. Mas com atitudes realmente de eu não aceito, eu vou lutar contra isso. É muito fácil eu me acostumar com o mesmo resultado, com o mesmo nível, com um problema, com uma enfermidade. É muito fácil eu me acostumar com um sentimento que eu não posso me acostumar. É muito fácil a gente se acostumar com coisas achando que é normal. Eu acho que isso era para acontecer assim mesmo. Acho que isso é coisa da idade. Acho que é porque eu estou com a imunidade baixa. Acho que a crise está para todos. E a gente vai aceitando uma série de coisas que não deveria aceitar, que deveríamos estar agindo à fé. Não, eu creio que eu posso mudar isso. Eu creio que Deus tem muito mais para mim. Eu creio que o poder de Deus é para o impossível, para o sobrenatural. Eu creio que Deus pode transformar. Eu creio que eu posso viver coisas melhores, eu posso ser mais próspero, eu posso ser mais saudável, eu creio que eu posso ter mais energia, eu creio que eu posso ter mais disposição, eu creio que eu posso ter mais comunhão, eu creio que Deus tem mais comigo, eu creio que Deus pode revelar a mim coisas mais profundas, porque eu tenho dito isso, Deus revela. Deixa eu te fazer uma pergunta, você acha que Deus tem segredos? Tem? A Bíblia diz que tem. E Ele revela os seus segredos aos seus, aos íntimos. Para quem você revela os seus segredos?
Deus revela aos seus, aos íntimos. E é muito simples você prestar atenção nisso. Às vezes, eu estava dizendo agora para os meus obreiros, eu não sou o mesmo do ano passado. Eu não sou o mesmo. Eu não entrei em 2019 da mesma forma do ano passado. O Maurílio do ano passado não é o mesmo de agora. As palavras têm entrado na minha alma com uma força tão grande, e ela tem me impulsionado a fazer coisas que até então não estava fazendo, a sentimentos que até então não estava tendo, a atitudes que até então, isso é na minha casa. Isso é na minha casa. De verdade, isso tem movido na minha casa. Minha mulher, tem dia que a minha mulher às 5 horas da manhã, ela está acordada meditando e orando. Às vezes eu acordo com ela fazendo declarações. 5 horas da manhã. O espírito não é o mesmo. Deus está trabalhando para nos levar, Deus não muda, mas se move. Está entendendo o que eu quero dizer? Deus não muda, Ele é o mesmo, mas se move. E Ele nos move para frente. Quando a nuvem se levantava no deserto, vamos seguir, vamos para frente, vamos em direção à terra prometida, vamos, vocês estão cansados, e daqui a pouco nós vamos falar algo lindo aqui, que Josué, depois de velho, cansado, conquistou 31 reis e cidades, está lá achando que já chegou no limite dele, está lá já achando, pensando na aposentadoria, vem o Senhor e diz assim para ele: Josué, querido, você está velho, idade avançada, já conquistou muito, mas ainda há muito a conquistar, se levante que eu tenho muito para fazer na tua vida e através de você, ainda há muito para conquistar, Josué. Sai daí, meu filho, não acha que você está velho não, se levanta, você já conquistou bastante, fez bastante, mas estou te aplaudindo não, tem mais para você, vamos embora. É isso que Deus faz conosco, nos tira da zona de conforto, nos impulsiona para mais, porque Ele quer realizar mais. Passa, por favor. Pois tudo o que foi escrito no passado, diga comigo, foi escrito para nos ensinar. Tudo que foi escrito no passado, tudo que nós estamos lendo, tudo que está no Velho Testamento, para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, diga comigo, da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Tudo foi escrito para nos ensinar. Tudo foi escrito por meio da, diga comigo, perseverança. Perseverança. O que é perseverança? Então vou te dar 3 palavrinhas que a gente fala continuamente. Diga comigo, espírito estável, consistente e continuista. Perseverança. Espírito estável. Não adianta o vento soprar um pouco mais forte que não vai mudar. Permanece o mesmo. Consistente e continuista. 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 Perseverança. Diga comigo, do bom ânimo. Bom ânimo, diga comigo, bom ânimo. Ânimo, seja animado, seja desanimado, não. Seja animado, não seja desanimado. Bom ânimo. Ai, bispo, então, vou dizer uma coisa para você, presta atenção. A gente tem inteligência, né? Para pensar. Existem muitas coisas. Tem gente que diz assim, vamos lá, vou dar um exemplo simples, tá? Eu gostaria
eu gostaria de mudar algumas coisas na minha vida, né? Mas eu gostaria de crescer, gostaria de fazer um curso, gostaria de comer melhor, eu gostaria de fazer um treinamento, eu gostaria de... mas eu não tenho dinheiro. Treinamento teve um de graça ontem aqui. De graça. Ontem nós ouvimos uma coisa interessante, que se você quiser aprender a construir uma bomba, entra na internet que você vai descobrir. Você aprende. Isso significa o quê? Que se realmente eu quiser e tiver interesse, eu posso mudar tudo que eu quiser. Tudo. Tudo. Outro dia eu disse assim para vocês, eu estava vivendo um momento mais desgastado, mais cansado, o sono não era um sono reparador, energia baixa, terminava o dia, eu estava um bagaço, e eu não fiquei aqui em cima, acho que 45 anos, 44 anos, já não sou o mesmo, já não tenho a mesma energia. Primeira coisa que eu pensei, eu falei, eu não sou assim, isso não está certo. Deixa eu ver o que está acontecendo, porque eu não vou permitir que o meu físico me sabote. Deixa eu ver o que está acontecendo. Fui fazer exames. Tem cabeça para pensar, não tem? Sim ou não? Tem inteligência, não tem? Deixa eu ver se tem alguma coisa no meu organismo. Porque eu não vou ficar igual tonto aqui dizendo, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Não, peraí, deixa eu ver se está acontecendo alguma coisa. E fui ver. Estava acontecendo no meu organismo. Meu organismo estava bagunçado. Todo bagunçado. E realmente eu estava com deficiência de uma série de coisas. Aí, opa, então já sei o que fazer. Já sei, peraí, está errado. Estou com deficiência disso, estou com deficiência daquilo, estou com deficiência, tenho uma série de coisas para consertar. Então, eu sou inteligente, tenho meios para isso, eu vou fazer. E aí, comecei a fazer o que precisava ser feito, usando a minha inteligência. Porque eu não... Espera aí, não vou ficar de braço cruzado, vendo, poxa, eu quero energia, preciso de disposição. Eu sei que Deus tem coisas maravilhosas para mim. Deus quer realizar coisas maravilhosas na minha vida, através da minha vida. E eu não vou permitir que o meu desânimo, que o meu cansaço, que o meu físico me sabote. Então, se eu tenho meios para corrigir, eu corrigir isso, eu vou corrigir. E fui corrigir. Tem meios? Então, nós sabemos, nós aprendemos. Se nós quisermos, nós fazemos uma pesquisa, que tipo de alimento que dá energia? Coma. Que tipo de alimento que é bom para determinadas coisas? Coma. Está tudo na internet à vontade. Ou senão, a gente gasta dinheiro com tanta porcaria, vai atrás de um bom profissional e busque boas informações. Não é verdade? Sim ou não? É só um exemplo. Só um exemplo. Agora, a questão é, eu quero? Realmente eu estou determinado? Deus está me empurrando para coisas maiores? Eu estou agarrando as oportunidades? Porque não tem nada a ver com sorte. A bênção, o tempo e a sorte pertencem a todos. É como uma casa, nós somos como filhos. Nós recebemos o mesmo alimento, a mesma educação, o mesmo direcionamento. Deus tem nos preparado para coisas maiores, Deus tem nos empurrado para coisas maiores. Agora, se eu não deixar entrar, não entra. Realmente eu preciso deixar entrar. Passa, por favor. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, diga comigo, a multiforme, diga comigo, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse
conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Por que multiforme? Porque Deus, Ele não tem uma única forma de agir. Deus não tem uma única maneira de agir. Ele é multiforme. Não adianta você pensar, não, Deus age assim. Não, querido, cada momento Ele está agindo de uma forma. Cada momento Ele atua de uma forma. Cada momento Ele nos surpreende de uma forma diferente. Por isso que eu tenho que estar atento, porque eu nunca sei como Deus vai trabalhar, eu nunca sei da maneira que Deus vai me impulsionar, me direcionar, eu nunca sei como Deus vai fazer na minha vida. Por isso que nós sempre ensinamos aquela frase, né? Eu não sei como, não sei de que jeito, mas Deus vai fazer. Então basta você estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, com o espírito certo, com a fé correta dentro de você. Diga comigo, Deus é multiforme. E tem um outro versículo que diz que Ele é multiforme de graça. Ele tem muitas formas de abençoar. Cada um administre aos outros o dom que recebeu. 1 Pedro 4,10. Como bons dispenseiros da, diga comigo, multiforme graça de Deus. Passa, por favor. Gênesis 18:19. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos, diga comigo, e aos seus descendentes, diga comigo, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Mais uma vez nós vemos aqui, o Senhor falando de Abraão. Eu escolhi para que, diga comigo, ordene aos seus filhos e aos seus descendentes. Aos seus filhos, aos seus, que se conservem no caminho do Senhor. Se conserve no caminho do Senhor. Eu sempre questiono isso, né? Onde está o caminho do Senhor? Qual é o caminho do Senhor? Porque às vezes existem pessoas que dizem, eu estou nos caminhos do Senhor. Qual seria então? O que nos leva realmente, quais são as atitudes, quais são os procedimentos? O Senhor realmente está nesse caminho? Eu estou realmente no caminho do Senhor, ou eu tenho feito os meus próprios caminhos? Porque toda promessa que Deus faz depende daquilo para que Ele cumpra em nossas vidas, depende das nossas boas escolhas. Eu escolhi Abraão para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Diga comigo, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Então entende que a promessa que Deus fez estava condicionada à responsabilidade de Abraão. Aquilo que Deus prometeu a ele estava condicionado à responsabilidade, à atitude de Abraão. É importante que você entenda isso. É importante que a gente entre cada vez mais na profundidade das revelações, né, que há nas Escrituras. Porque nós, infelizmente, muitas pessoas estão vivendo muito aquém daquilo que Deus tem para ela. Tem muitas pessoas, por falta de entendimento, aceitando e vivendo muito abaixo do nível que Deus tem para ela. E Deus tem tentado movê-la, tem tentado levantá-la, e ela não se move. Você tem que, uma das características mais importantes no ser humano é o poder de ação e de reação. Diga comigo, poder de ação e de reação.
Pode prestar atenção que às vezes você está num estado, numa zona de conforto, numa estagnação absurda, né? Você não sabe o que vai fazer, você não sabe que atitude tomar, mas você tem que ter poder de ação e de reação, senão você não sai. E se você não tiver, em muitas situações, ninguém vai te tirar de lá não. Porque a palavra vem para isso, o Espírito nos move para isso. O Senhor levanta, eu dizia isso essa semana, né? Que bênção, sinto orgulho disso. Eu não sei o que acontece por aí, não é minha responsabilidade o que acontece nas igrejas por aí. Só que eu sinto orgulho. A Bíblia diz assim, diga comigo, maldito o que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E eu sinto orgulho do que o Espírito Santo trabalha com o Ministério Mudança de Vida, com tamanho comprometimento que nós temos. Se você pegar uma semana como a semana passada, vamos começar de domingo. Domingo, as portas da igreja estavam abertas às 7 horas da manhã. Ela só foi fechar à noite. Jejum, 7 horas de jejum. Segunda-feira, nas primeiras horas do dia, foi fechar nas últimas horas do dia. 24 horas de oração. Terça, quarta, quinta, 24 horas as portas do templo abertas. 24, qualquer hora do dia que um ser humano, uma alma sedenta, faminta, quiser entrar pelas portas do Senhor, da casa do Senhor para orar, ela estava aberta. 24 horas no dia. É cansativo? É cansativo. Só que vale a pena. Sexta-feira não alterou nada. Estávamos aqui, em todos os horários. Ontem, sábado, 7 horas da manhã, culto, clamor. 11h30, 9 horas, evangelismo. 11h30, intercessão. Meio-dia, culto. 7 horas da manhã, estávamos aqui, eu levantei 5. Glória a Deus por isso. Que a gente possa gastar a juventude, a energia, a saúde, a disposição. A Bíblia ensina a gastar a sua juventude no Senhor. Isso não é em vão. Está aí as boas colheitas, né? O que nós temos feito, quando temos contribuído para a vida de muitos, transformado vidas, abençoado, dando a oportunidade às pessoas de estar na presença do Senhor, a qualquer hora do dia. Qualquer hora do dia que alguém quiser estar na presença do Senhor, eu não sei o que acontece por aí, mas aqui ela pode. Oração, jejum, palavra. Você não foi convidado para buscar nenhum objeto, você não foi convidado para buscar uma chave, você não foi convidado para buscar uma vassoura, você não foi convidado para buscar um tijolo, você não foi convidado para buscar uma fronha, uma coisa, porque tudo isso é besteira. Você tem sido convidado para aprender a crescer no Senhor, absorver a palavra que vai entrar dentro de você e vai te levar para um outro nível, vai levar a tua vida para um outro nível. Isso é maravilhoso. São oportunidades de pensar como Deus, ter a mentalidade de Deus. Amém, pessoal? E nós temos visto o fruto disso. Nós temos visto os testemunhos, as mudanças. Deus tem acelerado o processo. Às vezes, quando a gente olha para nós mesmos, toda essa força, essa energia que há em nós, a gente às vezes entende que não vem de nós. É Deus nos fortalecendo, nos capacitando para abençoar o seu povo, para dar condições ao seu povo de ser abençoados. É só você analisar, para analisar isso. É Deus fazendo de todas as formas, usando de todos os meios para abençoar o seu povo. Hoje estamos aqui em jejum novamente. Porque não temos fome? Porque não temos vontade de descansar? Não temos vontade de dormir? Não.
A vontade de vencer, a vontade de viver a glória de Deus, as promessas do Senhor, a grandeza de Deus é muito maior. É muito maior, tá? Isso é que queima, isso que arde. Amém? É o inconformismo. Vamos lá. Diga comigo, de minha parte. Gênesis 17, 4, disse o Senhor, ó. De minha parte, esta é a minha aliança com você. Diga comigo, tem a parte de Deus e a parte do homem. Aqui Deus estava dizendo a Abraão, estou fazendo uma aliança com você, da minha parte eu vou fazer isso. Agora, da sua parte você tem sua responsabilidade. E é o que Deus tem dito a muitos. Da minha parte está feita. O que eu prometi eu vou fazer. Agora tem a tua parte. Tem a parte de Deus e a parte do homem. Deus não pode cumprir a parte dele se o homem não cumprir a parte dele. Está entendendo, pessoal? Deus não pode fazer a parte dele, ele não pode cumprir com a parte da promessa, da aliança, se o homem não cumprir com a dele. De sua parte, repita comigo, de sua parte, disse Deus a Abraão, diga comigo, guarde a minha aliança, tanto você, como seus futuros descendentes, da minha parte está feito, eu vou fazer tudo que eu tenho prometido, eu vou te abençoar, eu vou te honrar, vou fazer de você grande, eu vou exaltar o seu nome, mas de sua parte, cumpra com a sua parte. Diga comigo, a falha nunca está em Deus. Grave isso. Se você quer mais, você vai, e se você não está vivendo aquilo que você gostaria de estar vivendo, e muitos já até talvez entraram, desistiram, já se conformaram com o nível, com o resultado que está, porque talvez Deus não fez, não. Reflita, pare e pense com muita profundidade que Deus está pronto a fazer, mas será que muitos têm feito a sua parte? Tem cumprido com a sua parte na aliança? Deus quer fazer, está pronto a fazer? Passa, por favor. Diga comigo, levante-se. Muda essa tradução, por favor. Diga comigo, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Levantai e andai, não será aqui o vosso descanso. Às vezes a gente, é o que eu disse outro dia, tem gente que diz assim, e realmente existe esse versículo, que há um tempo determinado para todas as coisas. Mas leia direitinho ele. Há um tempo determinado para todas as coisas. Leia ele direitinho depois, em Eclesiastes. E você vai descobrir que muita gente está sempre fora do tempo. E às vezes a gente quer descansar, entra numa zona de descanso ou de conforto, no momento que era para estar andando, no momento que era para estar seguindo, que era para estar colocando força, botando intensidade. Como diz, é tempo de guerra e tempo de paz. É tempo de guerrear, a pessoa está buscando tempo de paz. É tempo de paz, a pessoa está buscando tempo de guerra. Está sempre fora do tempo, tem gente sempre fora do tempo, sempre agindo fora do tempo. E infelizmente, dessa forma nunca se cumpre. Isso sempre fala, esse versículo aqui sempre fala à minha mente, Miqueias 2:10. Levante e ande, porque o seu descanso não é aqui. Levante e ande, porque o seu descanso não é aqui. Levante e ande, porque o vosso descanso não é aqui. Anda, levanta. Às vezes a gente quer buscar um descanso que acaba se tornando não um descanso, e sim
tempestades, tribulações e etc. Quando eu deveria estar vivendo uma fé extremamente ativa, uma fé não conformada ou de conformismo, mas inconformada. Eu sei que Deus tem mais, eu quero viver coisas maiores. Deus já tem feito coisas maiores, mas Deus tem mais, como disse a Josué, daqui a pouco eu chego lá, vamos lá. Timóteo, meu filho, 1 Timóteo 1,18, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, diga comigo, seguindo-as, você combata o bom combate. Olha, Timóteo, eu dou esta instrução, segundo as profecias que foram proferidas a seu respeito. Tem muitas profecias boas para você aí. Tem profecias maravilhosas para você. Mas, seguindo-as, você combata o bom combate. Diga comigo, combata o bom combate. Nós precisamos combater. Combater o bom combate. Combater o bom combate. E combater o bom combate é quando você está vencendo, senão não se trata de bom combate, né? Quando você está perdendo, não é um bom combate, ou é? Sim ou não? Você só está perdendo, isso é combater o bom combate? Não, você está perdendo. 2 Crônicas 16:9, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se, diga comigo, forte para com aqueles cujo coração é perfeito ou inteiro para com Ele. Inteiro. Eu disse, você já prestou atenção e eu vou dizer isso mais uma vez? Falamos sobre isso na segunda-feira. Jeremias 29:11 diz que eu conheço os planos que tenho para você. São planos de bem, não de mal, de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês, diga comigo, clamarão a mim. Clamar a mim e virão a mim é diferente. E virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Virão orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão, diga comigo, e me acharão, quando me procurarem. Lê essa palavra. Não é de forma superficial, é com toda a sua força, com toda a sua dedicação, com todo comprometimento, com toda a sua energia. E aí você descobre na sequência que muitas pessoas não encontram a Deus. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Tem gente que nunca encontra o Senhor. Já viu pessoas que passam por inúmeros lugares e nunca teve um encontro com o Senhor? Porque Deus não entende essa busca de todo o coração. A pessoa não busca Deus de todo o coração. A pessoa busca o que Deus pode fazer por ela. O que Deus simplesmente pode fazer na vida dela é que as bênçãos do Senhor, mas ela não busca a Deus de todo o seu coração. Ela não ama a Deus de todo o seu coração. Por isso, muitas pessoas passam por inúmeros lugares e Deus não se revela a ela. Ela não encontra Deus. Nunca tem um encontro com Deus, porque Deus não encontra sinceridade no coração dela, para que Ele se revele a ela. Pode voltar lá. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me, o que queres que te faça? Antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, diga comigo, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Olha que coisa incrível. Quem conhece Elias? Levanta a mão, por favor. Talvez é possível que Elias foi tão poderoso em obras e milagres mais, né? Quanto Moisés.
foi um profeta extraordinário, de uma unção poderosa, de feitos extraordinários. Um homem que clamava e fogo do céu descia. Um homem que tocou e o Jordão se abriu, que ressuscitou. E aí, Elias é um homem que não viu a morte. Um homem que é o primeiro exemplo de ser arrebatado. Assim como nós cremos que seremos. Elias não morreu, ele foi tirado, ele foi arrebatado. E Deus havia avisado que isso ia acontecer. E quando Elias trouxe isso para Eliseu, ele disse: pede-me o que você quer que te faça antes que eu seja tomado de ti. Diga comigo, disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Olha o que é uma fé despertada. Não importa quanta unção teve sobre a tua vida, não importa quanto você fez, não importa quanto você foi usado, quanto poder te acompanhou. Eu quero porção dobrada do Espírito que há em ti, eu quero sobre mim, eu quero poder fazer o que você fez dobradamente, eu quero esse poder sobre a minha vida, eu quero essa unção sobre a minha vida, é o que eu quero. Isso é uma fé inconformada. Sabe aquela fé que a pessoa não está limitada, isso foi com ele, ninguém pode ser como ele. Não, eu quero porção dobrada do teu espírito, eu quero do mesmo espírito que estava sobre você, eu quero fazer de forma dobrada o que você fez. E aí eu faço a pergunta para você, será que aconteceu? Sim ou não? Aconteceu. Aconteceu. E uma coisa linda, passa por favor. Coisa dura pediste, disse, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, quer dizer, se você estiver no lugar certo, na hora certa, se você estiver comigo, assim te fará, porém se não, não se fará. Condicional, não foi? Sim ou não? Condicional, não foi? Se você estiver no lugar certo, na hora certa, se você estiver comigo, assim vai acontecer. Se você não estiver, não vai acontecer. E aí, ele não descolava. Lugar certo, eu quero essa unção, eu quero esse poder. Passa, por favor. Tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas. Eu estou adiantando, tá, gente? Senão não daria para a gente ler. Aconteceu, ele estava lá, ele viu Elias se arrebatar, transladado numa carruagem de fogo, de carros e cavaleiros. Ele viu algo glorioso, estrondoso, e aí a capa de Elias caiu. Ele tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse, diga comigo, aonde está o Senhor, o Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Olha que coisa linda, ele não se lamentou pela ida de Elias, ele não choramingou, porque agora eu estava perdendo Elias indo embora, não, ele desejou aquela unção, ele desejou aquele poder. Se Deus foi com ele, Deus pode ser comigo, se a unção estava sobre ele, pode ser sobre a minha vida, o que Deus fez através da vida dele, Deus pode fazer através da minha. E ali, quando caiu a capa ainda, ele tomou posse daquela unção e disse, aonde está o Deus de Elias? E a mesma unção foi derramada sobre a vida dele. Amém? Inconformismo. Inconformismo. Fé despertada. Deus opera de acordo com a fé de cada um. Deus opera de acordo com o que cada um crê. Por isso que ninguém pode responder pela fé de ninguém. Você responde só pela sua. Só pela sua. De repente alguns diriam assim, se ele fala para alguém, fala assim, que isso, rapaz, você acha que você vai ser um dia como Elias? Você acha? Você acha que você vai ter a unção, o poder que havia sobre Elias? Ele creu, ele pediu, e você vê que Deus responde. Deus respondeu, Deus deu a ele, assim como ele pediu, Deus deu a ele.
Esse é o Espírito que Deus quer em nós, esta unção que Deus quer em nós, não essa fé acomodada. Não, o Deus de Elias passou, não acontece mais. Não, eu creio que pode acontecer na minha vida. Deus tem coisas maiores, eu vou para uma unção maior, um poder maior, eu vou viver coisas maiores. Amém? Você está com sono? Sim ou não? Deixa o Espírito Santo te levantar, deixa o Espírito Santo te erguer. Porque cada vez a gente vai descobrindo que o problema não está em Deus, o problema está em nós. Está nas coisas que a gente se conforma, no conformismo, na zona de conforto, na passividade, na aceitação. Porque uma coisa é você dizer assim, eu não aceito essa vida. Ah, querido, vai passar a vida dizendo isso. Outra coisa é você se levantar e dizer assim, não, eu não aceito, eu creio em coisas maiores, eu creio que Deus pode mudar completamente a minha vida, a minha história, e eu vou buscar isso com todas as minhas forças. Eu creio que Deus não mudou, o Deus de Elias, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão é o meu Deus, o Deus de Davi, o Deus de Salomão é o meu Deus. Eu creio na mesma unção, no mesmo poder, Ele opera hoje e vai operar na minha vida. A Ele. A Ele. Isso é o que nos diferencia. Se a sua fé não te diferenciar, em muitas áreas aí fora, tem gente mais competente, talvez até mais inteligente, mais sábio. O que nos diferencia, nos coloca à frente da multidão, a nossa fé. É o que nos diferencia. Entende o que eu quero dizer? Sim ou não? E nós temos que realmente fazer uso desse diferencial poderoso em nossas vidas. Buscar isso, uma fé despertada. Nós vemos às vezes, outro dia eu coloquei algumas imagens aqui, mostrando a vocês como o mundo hoje, as pessoas têm vivido de pura ilusão, fingimento, mentira, uma farsa. Porque nas redes sociais, tudo é perfeito, todo mundo é bem sucedido, todo mundo é próspero, né? Só mostra coisa linda, casamentos perfeitos, famílias perfeitas, gente bem sucedida, gente bonita. Mentira, uma grande mentira, uma grande farsa. Infelizmente, muitos se deixam levar por isso. Eu costumo olhar, a gente, vamos pensar com o pé no chão, né? Porque quem olha, porque a cabeça é superficial, olha para aquilo e acha que é aquilo, que a vida é aquilo, quando na verdade não dá certo nem para eles, dá certo por um tempo, como a Bíblia diz, né? Se o Senhor não for o construtor, em vão é construir. Pode construir, mas se vai permanecer, é outra história. Está lá, inútil, inútil. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Em vão. Todo mundo pode fazer, todo mundo pode construir alguma coisa, mas se vai permanecer, é outra história. E eu te provo que não. É só você olhar, você olha as redes sociais, você olha a mídia, você olha pertinho de você, olha na cidade. Eu gosto muito de trazer essa reflexão. Eu estou há 25 anos, 25 não, estou há quase 30 anos em Rio Preto. Nenhum dos grandes que, quando eu cheguei em Rio Preto, que era grande, são grandes. Nenhum deles, um ou outro que permaneceu, e alguns já morreram. E doentes, enfermos, morreram cedo. Muitos. Quando eu cheguei em São José do Rio Preto,
Tinha empresários que eram considerados gente grande demais. Uns faliram, outros morreram aos 42, 3 anos, né? Muitos outros aos 60, num quarto de hospital sozinho. Os mais antigos aí conhecem as histórias. Conhecem as histórias. Então não quer dizer que não constrói. 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 Mas se vai ter um fim bom, é outra história. Se isso vai permanecer, é outra história. Porque a gente não tem como ignorar o que está escrito na palavra. Não é que não constrói, constrói. Mas se vai permanecer, é outra história. Sem mim nada podereis fazer, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Ou seja, quem está ligado à videira nunca para de dar fruto. Quem se desliga da videira vira galho seco, improdutivo. Vira, mato. É o que vira, galho seco. E nós precisamos aprender isso. Construir realmente a nossa vida na rocha, em comunhão profunda com Deus, buscando Deus renovando os nossos sonhos, nos empurrando sempre para uma glória maior. Vamos passar aqui, por favor. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo, Esdras 3:10, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, os filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantavam responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz. Diga comigo, todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas, dos chefes das famílias mais, diga comigo, mais velhas, que tinham visto o antigo templo, diga comigo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, diga comigo, gritavam de alegria. Olha que coisa incrível, presta atenção nessa mensagem, presta atenção, traga o teu espírito para cá, olha para quem está do seu lado e fala assim, acorda para ouvir, acorda para ouvir, isso, agora traz o teu espírito para cá, olha que coisa linda, né? Está lá aqueles que, na época de Nabucodonosor, pela desobediência do povo, o templo foi destruído, passaram 70 anos sem templo, passaram 70 anos exilados como escravos, e aí, quando começaram, Deus libertou do cativeiro, veio para começar a reconstruir o templo do Senhor, né? Quando colocaram as primeiras pedras para a reconstrução do templo, vão viver coisas novas, vão viver uma glória maior. Então os mais jovens estavam ali gritando de alegria, gritando, louvando de alegria, cheios de expectativa, cheios de sonhos, cheios de esperança para viver coisas novas. E aí misturava o choro, os gritos de alegria com choro lá no fundo. Era choro daqui e alegria de lá, choro daqui e alegria de lá. Mas quem estava chorando? Diga comigo, os mais velhos que tinham visto o antigo templo. Então, olha que coisa incrível, os mais novos vivendo, né, aquele momento especial, vivendo coisas novas, alegria, agora vamos ter o templo, está vindo um templo de uma glória maior, e os mais velhos chorando e se lamentando pelo templo velho, achando que não seria mais como o templo novo não seria como o templo velho, não seria como no passado, que não viveriam a mesma glória do passado, que não seria aquele espírito. Sabe aquele espírito olhando para trás, se lamentando por coisas que se passaram, coisas que já deveria ter caído no esquecimento,
Deus estava levantando coisas novas, e aí um chorando e outros rindo, um chorando e se lamentando, o outros gritando, jubilando, louvando. Aí vem o Senhor no meio daquilo, né, onde vem Ageu, e o Senhor diz assim, usa o profeta para dizer assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Vocês que acham que a glória da primeira casa ou da segunda casa não será como a da primeira, eu quero dizer a vocês que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu vou fazer coisas maiores aqui, coisas incríveis, eu vou operar de forma sobrenatural aqui. Está vindo uma glória maior sobre a vida de vocês. É isso, Espírito. Por isso que tem que se libertar. Tem que se libertar de mediocridade, tem que se libertar de coisas pequenas. Ah, Deus não opera mais como no passado. Ai, que saudade daquele, que saudade de tempo, o quê? Deus tem sempre coisas novas para nós. Deus está sempre nos empurrando para coisas maiores. Um chorando, se lamentando o passado, outros cheios de expectativa, louvando pelo que estava por vir. E aí aquele questionamento, não vai acontecer mais, não opera mais, não será a mesma coisa, não será a mesma glória. O Senhor disse, não será mesmo, porque agora será maior, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Está vindo coisas muito maiores aí em nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado, está vindo coisas muito maiores. Diga, está vindo uma unção maior. Diga, está vindo uma glória maior. Deixe isso entrar, por favor. Deixe isso entrar. Não vai ser igual não, vai ser maior, viu? Não vai ser igual não, vai ser maior. Está vindo uma unção maior, está vindo coisas maiores, uma glória maior, um poder maior, bênçãos maiores, tudo maior para a tua vida. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. É o Espírito da gente que determina, gente. É o Espírito. Por isso que você tem que deixar entrar. E grave a você que eu estou te motivando, não. A palavra primeira corta aqui. A primeira palavra queima aqui. Queima. A gente não vive pela fé de ninguém, nós vemos, eu respondo pela minha. Como igreja, nós respondemos. Eu tenho que estar atento. A bispa pode, vem a palavra para o ministério, entra lá, queima no coração da bispa, a bispa se impregna e diz, aleluia, eu creio, eu tomo posse, está vindo uma glória maior. Talvez eu aqui em São José do Rio Preto, eu recebo, diz assim, não sei, ela vai arrebentar lá, e eu vou gemer aqui. É a mesma igreja, só que ela recebeu com um espírito, eu recebi com outro, entendeu? Ela tomou posse da promessa que é para nós. Como quando Deus tirou Israel do Egito, era para levar todo mundo para a terra prometida. Mas entrou todo mundo? Não. E não entrou por quê? Justamente por isso. Volta lá, por favor. Muitos dos sacerdotes, dos levitas, dos chefes, diga comigo, dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choravam em alta voz. Quando viram o lançamento dos alicerces do templo, muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Coloca, por favor, isso, diga comigo, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Diga comigo, neste lugar darei paz, darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Diga, está chegando o tempo de paz. E grave uma coisa, não é tempo de paz no sentido de comodismo, não, é tempo de paz no sentido de conquistas, vitórias. Viu? Porque nós precisamos entender que muitas vezes a paz que nós buscamos vem através da guerra. Nós travamos a nossa guerra e alcançamos a nossa paz. Amém? Para Jesus. Estou terminando, só vou ler mais uma referência que tem
um poder incrível e tem uma lição importantíssima aqui para nós. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: diga comigo, vá pedir emprestados vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Vá pedir emprestado vasilhas aos seus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, diga comigo, e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha. Diga comigo, e vá separando as que você for enchendo. Parece uma coisa óbvia, né? Mas não, tem todo um direcionamento aqui. A primeira coisa que nós vamos extrair desse texto é essa mulher, o marido, ele era discípulo de profetas, era um sacerdote, né? um santo, aparentemente um homem de Deus, mas que deixou a família num estado muito difícil, economicamente falando. Endividados, credores querendo levar os filhos. E aí, essa mulher teve a atitude de fé de ir até Eliseu para buscar ajuda, buscar direção do que fazer. Porque lembre-se sempre, eu vou mudar a palavra, né? Vou ficar só com a palavra, diga comigo, buscar direção. Porque eu quero que você entenda que a primeira coisa que você recebe na igreja é direção. Direção. Direção do que fazer. Se você fizer, o resto vem. Se você não fizer, o resto não vem. É o de minha parte e da sua parte. Aí, ele perguntou: o que você tem em casa? Ah, não tenho nada, senão um pouquinho de azeite e etc. Aí eu não tenho nada, melhor dizendo, senão um pouquinho de azeite. Ele disse: você vai pedir aos seus vizinhos, peça aos vizinhos muitas vasilhas. Peça aos vizinhos. Primeiro ponto aqui que a gente vai fazer uma ressalva e pensar nisso ela conseguiu muitas vasilhas. Conseguiu bastante vasilhas emprestadas. Certamente era uma pessoa que tinha uma boa convivência, um bom relacionamento com os outros, e ela conseguiu ali bastante vasilha. Antes de eu dar sequência na palavra, eu gostaria de fazer essa reflexão com você. Se você fosse pedir emprestado bastante vasilhas, será que teria as portas abertas ou fechadas? Porque tem gente que, né, tão complicado, tão chato, tão problemático, que a pessoa, os outros diriam, se vira, te ajudar é com nada, ser arrogante, soberbo, autossuficiente, né? Aí, ela conseguiu várias botijas e veio o direcionamento. Fecha a porta, entra para o seu quarto, fecha a porta. Comunhão, intimidade, separação. Entra para o seu quarto, fecha a porta, separação.
e deita o azeite. Conforme for enchendo, vá tirando e colocando à parte. Vá tirando e colocando à parte. Ela foi enchendo, ia tirando, colocava outro, enchendo, tirando, colocava outro, enchendo, tirando e colocava outro. Parece uma coisa óbvia, mas quando você traz isso para a sua vida, porque o azeite era o fluxo da unção e do poder de Deus sobre a vida dela. Ali estava sendo derramada uma unção de poder que ia mudar completamente, uma unção de milagre, de multiplicação, que ia mudar completamente a vida dela. Então, enquanto ela estava ali e tinha a botija, estava colocando as botijas, continuou, a unção não parou. A unção não parou. Só quando acabou as botijas é que realmente o fluxo, a unção, o azeite parou. Isso significa que não é diferente da história, né, ou só o raciocínio da história dos 3 golpes no chão. Imagine você, se ela pega aquele azeite e encheu a primeira botija, ela diz assim, tá bom. Ah, que maravilha! Que bênção, encheu, tá bom. Se enche a segunda, talvez, ela diz assim, ai, que bênção, ai, maravilhoso, ai, não, tá ótimo. O que eu quero mostrar a você, que enquanto você está agindo a sua fé, enquanto você está colocando a botija, enquanto você não para, você vai dando condições a Deus de derramar sobre a tua vida, não para, o fluxo não para. O que acontece com as pessoas é que, infelizmente, consciente ou inconscientemente, ela começa a viver tempos de bênção, ela começa a viver tempos de prosperidade, ela começa a viver coisas novas, e daqui a pouco é como se ela saísse comemorando, e parece agora eu já tenho 1, 2, 3 botijas cheias de azeite, já está bom, maravilhoso, já esquece, já sai da posição. Infelizmente é onde muitas pessoas interrompem o fluxo da unção, de bênção, de prosperidade, de multiplicação, de milagres sobre a sua vida. Enquanto você estiver na posição, enquanto você estiver, não, tem mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero encher todas as botijas que eu puder, eu quero resolver o problema, até porque nós sabemos que 1 botija, 2 botijas, 3 botijas não pagava a dívida dela, não resolveria o problema dela, porque a orientação depois que ela encheu um monte de botijas, foi agora vai e venda e paga suas dívidas e viva do resto. Olha que coisa linda, vá, venda, pague as suas dívidas e você vai viver do resto ainda. Você vê que enquanto ela estava ali, enquanto ela seguiu aquela direção. Então, isso pode acontecer de que forma? Ai, é uma oração, é uma unção, é um jejum só. Ai, tá bom, Deus já tem me abençoado, tá bom. Que Deus tem te abençoado, tá bom. É quando muitos interrompem o fluxo. É quando muitos param. E deveriam estar vivendo coisas maiores. Está dando condições de Deus, está derramando, sabe, cada vez mais sobre a vida dela. Ela para, ela se acomoda, ela se conforma com a medida. Ela tira a botija de onde deveria estar colocando ali, eu quero mais. 1, 2, 3, 4, não resolveria o problema dela. E sim, as muitas. E observe que enquanto ela tinha aonde colocar, a unção continuou. Só quando encerrou. Só quando ainda ela não tinha mais aonde colocar. Sabe o que Deus está trabalhando conosco hoje, pessoal? Deus está trabalhando para mostrar a você que Deus quer pessoas como Eliseu, que não importa quanto Deus derramou sobre a vida de Elias, eu creio que eu posso ter porção dobrada.
Deus quer pessoas que não fiquem como jovens na edificação do templo, nas primeiras pedras, que estão esperando sempre uma glória maior, esperando sempre algo maior, uma unção maior, ir para uma medida maior, para milagres maiores, experiências maiores. Deus quer pessoas que acredite exatamente nisso. Eu vou pedir muito, porque eu sei que enquanto eu der condições a Deus de derramar esta unção sobre a minha vida, esse poder sobre a minha vida, não vai parar. Enquanto eu der condições a Deus, o fluxo, a unção, o poder de Deus será derramado sobre a minha vida, não há limites. Deus quer os inconformados. Deus está buscando e despertando muitos para sair do conformismo e se tornar um inconformado. Crer que Deus tem mais para você. Crer que Deus quer realizar coisas maiores. É fácil? Não. Mas somos nós que damos o primeiro passo. Sair da zona de conforto. Fazer o que precisa ser feito. Sabe? Pagar o preço que essa vida vitoriosa exige. Essa vida extraordinária que você tanto almeja, exige. Tudo tem um preço, não tem? Sim ou não? Fique em pé, por favor. Josué 12, 24. Diga comigo, 31 reis ao todo. Aí vem o Senhor. Olha aqui. Sendo Josué já velho de idade. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho. Diga comigo. E ainda há muita terra para ser conquistada. Que coisa linda, né? Ah, não terminou não. Você já está velho. Idade avançada. Não. Talvez eu esperasse falar, parabéns. Não. Você está velho, idade avançada. Ainda há muita terra para ser conquistada. Tem muita coisa para fazer. Tem muitos avanços. Esse é o Espírito. Você vê que Deus trabalha conosco, realmente levando o nosso espírito, a nossa mentalidade para um nível superior, nos tirando da zona de conforto, do conformismo. Passa. Só outra tradução, isso, Josué 13:1, sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse, você já está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. No 12 e no 13. Deus quer pessoas assim. Deus quer te levar para uma glória maior. Deus quer derramar sobre a tua vida de porção dobrada, de uma unção maior. A mesma coisa. Você vê que é o que eu quero que entre em você. Moisés veio, Josué foi o sucessor de Moisés. Nós vemos Deus usar Moisés para motivar Josué. Esforça-te, tem bom ânimo, não tenha medo, tenha muito bom ânimo. Não aparta da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, porque só então prosperarás. Moisés
Josué substituiu Moisés e entrou na terra prometida. Conquistou o que Moisés não conquistou. Eliseu substituiu Elias. E por mais que parecia impossível que alguém tivesse a unção, o poder que foi derramado sobre a vida de Elias, foi derramado sobre a vida de Eliseu, porque ele creu, ele pediu aquilo. Ele buscou aquilo, ele pediu. Pede, você leu comigo, não leu? Sim ou não? Pede, se você estiver no lugar certo, na hora certa. Se não, não, mas se você tiver, vai acontecer. Foi derramado de uma unção maior. O templo que foi destruído seria reconstruído. Muitos achando que não seria como. Tão glorioso contra o outro, com tamanha glória como o outro. Aí vem o Senhor e diz: não, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Os jovens gritando de alegria, os velhos chorando. Pense, Deus quer pessoas assim. Eliseu não lamentou a partida de Elias. Ele gritou: aonde está o Deus de Elias? Foi o que ele clamou: aonde está o Deus de Elias? Pegou da mesma capa que estava sobre Elias, tocou no Jordão e o Jordão se abriu. Eu vou fazer essa pergunta para você, que é o que você deve realmente se questionar: aonde está o Deus de Elias? Aonde está o Deus de Moisés? Aonde está o Deus de Josué? Aonde está o Deus que derramou de uma glória maior sobre o templo? Aonde Ele está? Diga em voz alta comigo, diga: Ele está aqui. Agora é você, agora somos nós. Elias não está aqui, Eliseu não está aqui, Moisés não está aqui, Davi não está aqui, Salomão já passou, tem nenhum deles aqui, mas o Deus deles está aqui. É esse o ponto forte. Não, nós não estamos vivendo de história, nós estamos vivendo agora do presente. O Deus de Elias já foi, Moisés já foi, Davi já foi, Salomão já foi, Josué já foi, mas o Deus deles, o nosso Deus está aqui. Ele não mudou, eu mesmo, e Ele quer operar na vida de quem? Na minha, na sua, através de nós. Ele quer fazer coisas gloriosas na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Agora é a nossa vez, é a nossa hora. Por isso que a tua fé tem que ser uma fé inconformada, não uma fé passiva. Eu acredito. Deus quer fazer, Deus quer derramar de uma glória maior sobre a tua vida. Não importa o que você viveu lá atrás, Deus tem coisas maiores agora. Não importa o quanto você já foi abençoado, Deus tem coisas maiores para você agora. Não importa o quanto você sofreu lá atrás, Deus tem coisas maiores para você agora. Amém?